Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Já temos aí uma pessoa conectada conosco. Deixa eu ver quem é. Minha esposa e pastor Ailton. Shalom, pastor. Sejam bem-vindos. A todos que estão também se conectando nessa transmissão hoje do ensinamento da palavra do Senhor. A partir de agora, até às 18 horas, horário de Brasília, em média, vou estar compartilhando o ensinamento acerca do que nós temos estudado essa semana. Nós estamos em um projeto chamado Jornada de Leitura da Bíblia, que temos o objetivo de ler as Escrituras em um ano, através de ciclos de 54 lições, que foram muito bem organizadas, muito bem detalhadas para o melhor aproveitamento da Escritura, tanto no Antigo Testamento, quanto nos profetas, quanto no Novo Testamento. Então, para aqueles que estão nos acompanhando na jornada de leitura da Bíblia, sabem que está sendo maravilhoso essa jornada. Já estamos na lição de número 25, entramos agora esse final de semana, e teremos mais uma semana inteira para meditar nas lições, e tem sido tremendo. Aqueles que nos acompanham nas nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube e outros canais que estarão sendo também armazenado este vídeo, para que alcance mais vidas. Sejam todos bem-vindos a essa transmissão. Eu sou o pastor Leandro, pastor do Ministério Missão Apostólica Internacional Shalom. E aqui está comigo a minha esposa, também nos bastidores, na produção, no auxílio, de toda essa preparação. E nós estamos agora prontos a servi-los na palavra do Senhor. Aleluia! Então, enquanto algumas pessoas vão se conectando, se vocês quiserem já comentar de onde estão nos assistindo, de qual região, de qual estado, porque nós sabemos que o Senhor tem nos dado conexões em todos os territórios no Brasil, no norte, sul, leste, nordeste do Brasil. E também o Senhor tem nos dado conexões internacionais. Louvamos a Deus por esse privilégio, porque nós temos a oportunidade de interagir com pessoas de reino, amigos de ministérios, irmãos, famílias nas nações. Glória a Deus por isso. Mas o tema que nós vamos trabalhar hoje é relacionado com a nossa responsabilidade, com a nossa comissão, Nós fomos comissionados e precisamos saber a que fomos comissionados. Então, vou estar falando sobre isso nesta lição hoje, nesse ensinamento de hoje. Hoje, no dia 27 de março de 2021, eu vou estar falando acerca do tema, a grande comissão. Todos nós recebemos uma comissão. Eu posso falar que é uma comissão universal. Isso não é somente para pastores, para líderes, para ministros, mas essa comissão ela é universal porque é para todo aquele que decide ser um discípulo
de Jesus, de Yeshua HaMashiach, todo aquele que teve a revelação da graça, do amor do Senhor. Esta palavra é para todo aquele que ouve a pregação do Evangelho, a pregação da fé, e é convencido pelo Espírito Santo da mensagem da redenção, da remissão, da justificação, do perdão dos pecados e de um convite a uma novidade de vida, para ter um tempo de aprendizado, um tempo de formação ou de transformação, para que a palavra de Deus nos transforme ao ponto de nos tornarmos irreconhecíveis no mundo, mas nos tornar muito bem conhecidos para Deus. Então, a grande comissão será o tema desse ensino hoje e está relacionado com a lição de número 25. Vou estar explicando já no decorrer da mensagem todo o panorama desta lição. Mas o texto base que eu vou utilizar hoje para esse ensino, a grande comissão, se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 28, versículo de números 19 e 20. Texto bastante conhecido, acredito que não será algo novo para alguns, mas eu acredito que a palavra de Deus ela é viva e se renova, e sempre podemos tirar da palavra alimento, sabedoria, porque a palavra de Deus. Então receba esta palavra, ainda que você já conheça o texto, que você possa estar com seu coração receptível, com a sua mente em alerta, para ouvir a voz do Senhor. Mateus 28, versículos 19 e 20, que nos diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Algumas versões dizem que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, basicamente, esse texto é o texto não só da ministração de hoje, do ensino, da pregação, mas o texto que nós podemos entender a comissão, a grande comissão do Senhor. Jesus enviou, comissionou, designou. O Senhor Jesus disse: ide e ensinai todas as nações, batizando-as, e logo depois do batismo, ensinando-as. Ou seja, que é isso? Se o batismo fosse suficiente, mas depois do batismo tem o ensinamento. Porque o batismo nada mais, nada mais, nada menos do que, né? Eu misturei um pouco. Nada mais, nada menos do que o início de uma nova vida. Quando somos batizados, quando aceitamos esse convite de ser batizados em nome do Senhor, logo vamos precisar de passar pela formação, ser ensinado. Por isso Jesus disse, depois do batismo, ensine a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, ou que eu vos tenho mandado. E eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos.
Ou seja, esse contexto, porque a Bíblia nos fala, né, de textos, mas que tem que ter um contexto. Nós não podemos pegar o versículo isolado e, através desse versículo isolado, criar uma teoria, uma doutrina. Por isso que precisamos entender o contexto das coisas. Então, Jesus deu essas instruções aos seus discípulos após os seus discípulos caminharem com ele 3 anos e meio. Não era o início de uma relação, era a transição de uma relação. Jesus já havia dedicado tempo ensinando, instruindo, ordenando. Porque ordenar, muitas vezes, é mal interpretado por nós, porque pensamos que alguém está nos mandando. E a palavra ordenar significa colocar as coisas em seu devido lugar. Colocar as coisas dentro de um plano, de um projeto, de um desenho. Porque tudo que está fora do plano, do projeto, do desenho, está em desordem. Então Jesus dedicou tempo a esses que ele chamou discípulos, estudantes, ensinando, instruindo, ordenando, colocando em ordem a vida deles. E logo os comissionou, os enviou. E ele disse: ide. Essa palavra ide é uma palavra imperativa, não é uma palavra sugestiva. E se você quiser, você pode ir, você pode fazer. A grande comissão é um mandato. Temos que entendê-la porque é uma questão de sobrevivência. Ninguém foi chamado por Deus para ficar estagnado, para ficar paralisado, para viver sendo um consumidor e um dependente passivo de outros. Todos nós precisamos entender as etapas de nossa formação no Evangelho, porque certamente aquele que nos chamou também tem território, pessoas para nos enviar. Existe um território designado e preparado por Deus para que nós possamos cumprir a nossa missão, as nossas metas, o nosso chamado, o nosso desígnio. Então Jesus preparou esses discípulos antes de enviá-los. E quando chegou no momento de enviá-los, Jesus disse: ide, ensinando a todas as nações. E logo a gente que nasceu no meio de muitos moveres missionários, logo a gente ouve testemunho de pessoas que alcançaram ir a outras nações, a outros continentes, a povos ainda difícil, de pouco alcance, né? Pessoas privadas, carentes. E logo a gente pensa, Jesus está mandando ir aos confins da terra. E nós precisamos entender que a ordem, antes de chegar nos confins da terra, é de construir isso desde a nossa vida, desde o nosso ambiente familiar, desde a nossa cidade, desde os nossos territórios, até alcançar os confins da terra. Por isso, Atos dos Apóstolos, quando há o derramado do Espírito Santo, que é um cumprimento de uma promessa, como um revestimento de poder para esta obra, esta comissão de anunciar o Evangelho nas nações, o Senhor disse que a ordem primeiro, de dentro para fora, que sejam minhas testemunhas,
em Judá, em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. Muitos de nós já queremos ir aos confins da terra. Já queremos ir às nações. Já queremos ir aos povos não alcançados. Sem entender primeiro uma etapa que precisamos cumprir. Uma etapa de formação, de preparação. Porque o Senhor não unge a desordem ou desordenado. Tudo que Deus cria, tudo que Deus dá nascimento, precisa passar por um processo de ordenar-se, de ser formado, construído, antes de se tornar algo produtivo. Imagina, muitas vezes queremos produzir em meio à desordem, e em meio à desordem só produz mais desordem. Temos que diferenciar ordem de desordem. A ordem produz mais ordem, e a desordem, por sua vez, produz mais desordem. Pessoas desordenadas somente produzem mais desordem. E a gente, infelizmente, ouviu uma geração no Evangelho que tinha uma mensagem: trabalhe para Deus e Deus fará tudo por você. Venha de qualquer jeito, mas faça algo para Deus. E as pessoas que não se permitiram serem ordenadas, serem formadas, serem instruídas no sistema do reino, nos protocolos e regras e normas do reino, então passaram a fazer as coisas de qualquer jeito e a trazer desordem, destruição, caos nos territórios no qual iam em nome do Evangelho. E o que produzia era somente desonra ao Evangelho, vergonha ao Evangelho, fracassos e muito mau testemunho. Então precisamos entender essas etapas. Jesus disse: ide, mas disse àqueles discípulos que ele mesmo havia dedicado tempo para ensinar, para instruir, para ordenar. Três etapas desta comissão. Jesus primeiro disse: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Primeiro, Jesus chama: venham a mim, descanse, entre no meu repouso, entre no meu ensino. Saia desse ativismo, para que possa aprender, para que possa ouvir, para que possa ser ministrado. Muitos de nós, ministros, entramos no ministério, na obra do ministério, pela necessidade das pessoas, pela necessidade de trabalhadores, mas sem sequer ter a oportunidade de aprender, de se especializar, de adquirir conhecimento, de ser tratado e curado, para que possa verdadeiramente ministrar a outros. Porque nós não podemos dar a outro aquilo que não temos. Não transferimos às pessoas o nosso conhecimento, mas a nossa vida. A nossa qualidade de vida. A nossa qualidade de fé. Então Jesus disse primeiro: venham a mim. A segunda etapa do chamado é: venham após mim e aprendam de mim. Jesus chamou discípulos a caminhar com ele, porque o discipulado, a formação envolve relacionamento. Relacionamento entre o discipulador e o discipulado. Entre o discípulo. Entre o mestre e o estudante. Entre o pastor
e os seus membros, entre os pais e os filhos. Se não houver esse relacionamento, não há de fato o aprendizado. Jesus falou: venham após mim, sigam os meus passos, me observem, aprendam como eu penso, aprendam como eu vejo, como eu falo e como eu faço as coisas. Para que depois vocês possam também fazer o mesmo. E a terceira etapa desse chamado é o ide. É quando o Senhor nos envia. É quando o Senhor nos comissiona. É quando o Senhor nos designa a pessoas e a territórios. Após um tempo de formação e de preparação. Então, nesse contexto, Jesus disse aos seus discípulos que ele mesmo havia formado, ordenado, instruído, educado. Ide. E quando Jesus falou ide às nações, Jesus não estava pensando que os seus discípulos iam abandonar suas casas, as suas famílias e ir a outros continentes. No contexto original, se interpreta da seguinte maneira: enquanto vocês vão para suas casas, para suas famílias, para os seus territórios, compartilhem o que vocês têm aprendido, façam discípulos. Porque a palavra que marca as nossas vidas também tem que marcar outros. Dá de graça o que recebemos de graça. O evangelho tem que ser compartilhado. Essa semente não pode morrer. Ensinem as nações e batizem. Essa palavra batizar, que no hebraico ou no hebreu é atevá. Batizar em imersão de águas, que também é um ritual chamado tevilá. A imersão em águas. Isso significa que a partir daquele momento, aquele discípulo que você batizou em nome do Senhor, agora será um discípulo, será um estudante, matriculou-se na escola do mestre que você representa. Ou seja, o batismo não é o fim em si mesmo, mas é o meio, é o início. Por isso nós podemos interpretar que o batismo é a matrícula, é a inscrição, é a adesão a uma escola, a um mestre, a uma visão. Então Jesus disse: ide e batizem aqueles que quiserem ser batizados por vocês, é o que estarão em concordância para se matricular na escola que vocês vão ensinar a revelação, a palavra, a Torá, as escrituras, as profecias. E a esses que se matricularam, a esses que se aderiram, a esses que ingressaram nesta visão, ensine-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, que eu vos tenho mandado. Ou seja, tudo aquilo que eu ordenei na vida de vocês, que eu endireitei, que eu instruí, que eu dei o exemplo, vocês também devem fazer dessa mesma maneira na vida de outros. Ou seja, discípulos que tinham debilidades em suas vidas, em algumas áreas de suas vidas, e foram ordenados pelo Senhor, agora estavam com a responsabilidade, com a unção e a legalidade de ordenar outros que estavam em desordem.
Se você tinha desordem na área financeira e o Senhor ordena a sua vida na área financeira, então você pode ajudar a outros. Se você tinha desordem na sua vida íntima, sexual, então o Senhor ordenou a sua vida nesta área, então você pode ajudar outros também a se ordenarem. Se você tinha problema de relacionamento, problemas familiares, se você tinha qualquer tipo de problema, e o Senhor te ordenou, a palavra te ordenou, veio luz sobre a sua vida e você conseguiu superar e ordenar a sua vida de acordo com a palavra, então você tem legalidade para também ordenar a outros. Mas um desordenado não tem essa legalidade. Não podemos só fixar na unção, nós somos ungidos. Podemos estar ungidos, mas em desordem. E Deus está cansado de usar os ungidos, Deus quer usar os ordenados. Porque a ordem produz ordem. E a desordem produz desordem. Então Jesus ordenou os discípulos no qual ele dedicou tempo, se relacionou, instruiu, formou, educou, estabeleceu princípios. Porque o princípio é que ordena todas as coisas. Se não temos princípio, então não temos como nos ordenar. O evangelho tem entrado em desordem, porque têm sido removidos os princípios, que são inegociáveis, que são inquestionáveis. Os princípios são que estabelecem as ordens, ou a ordem. Princípios da palavra. Então, entrando na nossa lição hoje, número 25, nós lemos no livro de Levítico, a partir do capítulo 6, versículo 8, até Levítico 8, versículo 8, 30, até o final, todo 8. Levítico, todo 8. O que foi até o 3 foi os profetas, lá Jeremias. Então, no livro de Levítico, Levítico nos conta como o Senhor ordenou a Moisés que instruísse o povo. Deus deu ordem a Moisés. Ordem. Estabeleceu ordem. Moisés, eu te dou as ordens. E tem um dito popular que diz que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Embora Deus não é autoritário, mas Deus estabeleceu ordem, por quê? Para eliminar a desordem, para eliminar a rebelião, para eliminar a maldade. Deus estabeleceu ordem de tudo o que o povo deveria fazer para construir o tabernáculo, para administrar as ofertas, o serviço no templo. Nada foi inventado da cabeça dos ministros, tudo foi ordenado pelo Senhor. Havia uma ordem, havia um protocolo. Como eu falei na classe passada, na transmissão passada, um sistema. O sistema é um conjunto de regras, leis, de protocolos, de normas, que nos servem para manter a ordem. Então o Senhor construiu a casa de adoração, mas também construiu as leis, as ordenanças, as normas, regras, protocolos, para manter a ordem nesta casa. Então no livro de Levítico nós vemos que o Senhor trata de ordenar como deveria ser os holocaustos, os sacrifícios, as ofertas. Para cada causa havia uma instrução, havia um protocolo, um tipo de oferta para o pecado, para a culpa, outro tipo de oferta para expressar gratidão, a paz, outro tipo de oferta que os sacerdotes deveriam oferecer a Deus, de consagração. Então Deus estabeleceu os protocolos.
E como nós sabemos, o Antigo Testamento nos serve de sombra, de representação, para entender muitas coisas que Jesus veio estabelecer. Em Jesus não estamos na ordem levítica, estamos numa nova ordem. Mas por que aprender com essas figuras? Para entender melhor todo o funcionamento, toda a estrutura, todo o sistema operativo do reino. Então o livro de Levítico nos fala sobre isso. E interessante, quando o Senhor deu todas as ordens a Moisés para que dissesse aos sacerdotes como administrar o serviço no templo, os sacrifícios, o Senhor também deu ordem a Moisés. E a Bíblia diz que o Senhor, assim como eu te mostrei no monte, Deus revelou tudo a Moisés. E Moisés veio e transmitiu esta revelação a Arão e a seus filhos. E antes de Arão fazer o primeiro sacrifício e os filhos de Arão fazer o primeiro sacrifício no templo que ia ser inaugurado, Moisés fez o primeiro, para que eles pudessem observar. Porque não se aprende somente com o que se ouve, aprende muito mais com o que se vê. Precisamos aprender de líderes que nos digam como fazer, como alcançar, que nos mostrem soluções, não apenas nos encham de teorias e de conhecimento vão. Então, Moisés mostrou como deveria ser feito o serviço, o sacrifício, o holocausto. Transmitiu todas as instruções, as palavras, os ensinos, que nós podemos chamar de ordens, para manter uma ordem do serviço sacerdotal, para que não se mudasse os protocolos. E após que Moisés ter feito cada tipo de serviço para que eles pudessem ver e aprender, então Moisés ungiu eles e os consagrou. Ou seja, primeiro o Senhor nos ordena, depois o Senhor nos unge. Muitas pessoas querem a unção. Muitas pessoas querem o poder. Querem uma liderança. Mas uma liderança legítima, genuína, primeiro é ordenada. Primeiro é instruída, é formada, é preparada. Porque de que adianta a unção sem a preparação? Quantos ungidos estão trazendo estragos e destruições porque pularam etapas da sua preparação, da sua formação? Então Moisés primeiro deu instruções, deu o exemplo de como deveria ser feito, e depois que eles aprenderam, com o exemplo que Moisés lhes deu, Moisés ungiu e disse: agora é com vocês. O que vocês fazem daqui para frente, agora é responsabilidade de vocês. Vocês vão responder por si, porque eu já mostrei como é. Eu já mostrei como funciona. Como é que o Senhor disse que deve ser feito. Se vocês fizerem, vão estar cumprindo os protocolos, vão estar cumprindo as ordenanças, vão estar caminhando em obediência. Mas se vocês não cumprirem, vocês estarão trazendo a desobediência e a desordem para a vida de vocês, para a casa de vocês e para o sacerdócio de vocês. E nós vimos que no Antigo Testamento Deus estabeleceu esse serviço e esta ordem levítica que nos serviu, de base por um tempo, por um período. Mas o sacerdócio levítico já caducou, já se cumpriu o seu tempo. Era uma sombra até que viesse Cristo, o Messias. Aleluia! Até que viesse Cristo, o Messias. E no livro dos profetas, o profeta Jeremias, em nossa lição, compartilha uma palavra forte.
onde o profeta diz ao povo, da parte do Senhor: por acaso eu tenho prazer em sacrifícios de animais, em sacrifícios, derramamento de sangue? Não tenho prazer nisso. E logo a gente se pergunta: Senhor, por quê? Senhor, por quê? Por que que o Senhor então deu essas instruções ao povo? Por que que o Senhor deu essas instruções ao povo? Se o Senhor não tinha prazer nisso. Então o profeta diz: eu não tenho prazer nos sacrifícios, eu tenho prazer que vocês ouçam e obedeçam a minha voz. Tudo aquilo eu ensinei para que lhes ensinar a obediência. Mas não é para vocês fazerem as coisas de forma cega, sem uma instrução, sem um relacionamento comigo, para que vocês possam viver só uma rotina religiosa. Por isso que tem muitos hoje que continuam sacrificando animais, porque não ouviram a voz do Senhor dizendo que esse tempo já se cumpriu. Nós não estamos mais no tempo do sacrifício, porque Deus já proveu o sacrifício, Deus já proveu o cordeiro. Aleluia! E nós estamos em dias de Páscoa, de Pessá, onde recordamos a providência divina de nos trazer o cordeiro, de preparar o cordeiro. Na sexta, no culto da família, eu já compartilhei muito sobre a Páscoa. E no final também vou dar algumas instruções acerca dessa semana que nós vamos estar vivendo, essa semana de Páscoa, né, que também é a festa dos pães sem levedura, sem fermento. Mas ao final vou dar essas instruções acerca do significado profético de toda essa festividade desta data. Mas o profeta diz, Jeremias, que todo esse protocolo de sacrifícios, de holocaustos, era para ensinar o povo a ouvir a voz de Deus. E que Deus tem mais prazer em que o povo ouça a sua voz do que faça as coisas só por tradição, porque faça as coisas só por religiosidade. Faça as coisas diariamente sem consultar ao Senhor. Ai, está todo mundo fazendo isso, eu vou fazer. Nós temos um relacionamento com Deus? Ou precisamos ter esse relacionamento com Deus? E relacionamento é um diálogo, onde nós vamos compartilhar o nosso coração e também vamos ouvir o coração de Deus, qual é a sua vontade para cada área de nossa vida. Jesus diz em João capítulo 15, versículo 14, já não chamo vocês de servos, mas de amigos. Porque o amigo sabe os segredos, o servo não. E se vocês fizerem o que eu vos mando, o que eu vos ordeno, vocês serão os meus amigos. Ou seja, quem são os verdadeiros amigos de Deus? Aqueles que conhecem a Deus no secreto, que ouvem a sua voz, que são sensíveis à sua vontade e pratica, executa essa vontade. Aleluia! Então Jesus nos diz no Novo Testamento, agora passando ao ministério de Jesus, dentro do nosso texto, em Marcos 13, muitos viriam em seu nome. Nós sabemos que nessa grande comissão, muitos se apresentam como os enviados de Deus, como os ministros. Agora todos são apóstolos, são profetas, são pastores, são evangelistas, são mestres. Todos agora são pregadores do evangelho. E bom seria se todos que se dizem ser realmente fossem, porque realmente grande é a seara e poucos são os ceifeiros. O problema é que muitos desses
que dizem que são, podem até ter o chamado, mas não esperaram passar pelo processo de formação, pelo processo de se ordenar. E quando menos se espera, estão sendo golpeados, estão sendo atacados, estão sendo derrotados e vivem frustrados. E todos pensam que a obra de Deus é muito difícil. Pastor, podem pessoas estar ungidas e estar em desordem? Sim, Davi é um exemplo disso. Davi, em um dos seus cânticos, em Salmo de número 119, versículo 139, diz: ordena os meus passos em tua palavra, Senhor, e que nenhuma maldade, nenhuma iniquidade se apodere de mim. Davi sabia que ele estava ungido, mas que também estava em desordem. Porque pela concupiscência, pelo desejo da carne, Davi provocou a morte de um justo e logo o adultério. Primeiro o adultério, depois a morte, mas fez os dois. Porque estava desordenado, desubicado, estava fora do propósito, distraído. Ou seja, Jesus disse, muitos irão em meu nome, dizendo, ó, aqui o Cristo, eu sou enviado. Mas serão falsos profetas, falsos mensageiros. Por quê? Porque a mensagem não pode estar divorciada do mensageiro. No pensamento bíblico, o mensageiro e a mensagem são um. Eu não posso estar portando uma mensagem de prosperidade e estar vivendo uma derrota financeira, uma derrota na área da saúde, dos relacionamentos, porque prosperidade não é só finança. Eu não posso estar portando uma mensagem de perdão e estar com meu coração ainda sem liberar perdão às pessoas. Isso é hipocrisia. Assim estavam os fariseus, ensinando o que devia fazer, mas eles mesmos não faziam. Eram hipócritas. Então, precisamos entender que a palavra do Senhor vem para ordenar a nossa vida, ordenar os nossos passos, para que nós possamos alcançar o nosso destino. Um destino de glória, um destino de vitória, um destino profético. Deus não tem destino de fracasso para nenhum de nós, de derrota para nenhum de nós. O fim das nossas vidas não é derrota, não é fracasso, não é frustração. Mas o final da nossa vida é vitória. Assim como diz o apóstolo Paulo, combati o bom combate, mas acabei minha carreira, mas eu guardei a fé. Eu me tornei um vencedor. Eu não desisti, eu não desanimei, eu continuei perseverando, eu continuei crendo, eu continuei conquistando, eu continuei pregando a palavra, porque ainda que muitas coisas se levantaram contra mim, o Senhor todavia foi comigo. Aleluia! Por quê? Porque a fé do apóstolo Paulo estava ordenada antes dele ser enviado. O apóstolo Paulo é um exemplo disso, homem de Deus, conhecedor da palavra, mas quando lhe foi revelado a Cristo, logo ele quis ir pregar o evangelho. Só que ele não foi bem sucedido. Começou a trazer confusão. Porque o mensageiro e a mensagem tem que ser uma. E o apóstolo Paulo estava sendo a imagem de um religioso. De uma pessoa perseguidora da igreja. De uma pessoa que havia derramado sangue inocente, cooperado na morte de Estevão.
Então o apóstolo Paulo, ele entendeu através do conselho da igreja, dizendo: vai para a tua casa, fica um tempo lá, deixa a palavra te ministrar, deixa essa visão que você recebeu, essa comissão, amadurecer. Espera a palavra ser formada em ti, esta mensagem, porque você não pode ser um mensageiro, ser um profeta, ser um enviado, que a sua mensagem não está de acordo com a sua vida. Então ele passou os primeiros 3 anos. E depois passou mais outros anos, antes de sair do seu tempo de formação. Em Gálatas capítulo 2, começa a dizer o apóstolo Paulo que depois de 14 anos voltava a Jerusalém. E agora com a visão amadurecida. E agora com um evangelho puro, genuíno, sem mescla. Porque ele entendia que não se tratava do que ele pregava, mas de como ele pregava, de como ele vivia, porque ele era a mensagem viva. Assim também o Senhor nos chama a nós nessa grande comissão, não a sermos bons pregadores do Evangelho, mas a sermos a mensagem do Evangelho, para que todos nos conheçam em nossa casa, em nossa família, em nosso território. Para que as pessoas saibam que o que nós vivemos e ensinamos está em harmonia, não há desacordo entre isso. Assim ensinam os religiosos. Dentro do templo tem uma oratória bonita, tem um discurso bonito, mas saiu do templo, vivem como as piores pessoas da sociedade, que julgam, não têm amor, são pessoas legalistas, que vivem de buscar defeito nas outras, de viver de trazer confusão para outras pessoas, de em vez de ser luz, acabam sendo trevas, porque lhes falta a revelação do Evangelho de Cristo. Todavia, estão entenebrecidos nos seus entendimentos, assim como o apóstolo Paulo estava antes de ser formado pela palavra que ele ia ministrar. Assim foi com o profeta Jonas. O profeta Jonas, a Bíblia diz que lhe veio a palavra do Senhor. E quando a palavra do Senhor vem, ela não vem só para informar. Quando Deus nos fala cara a cara, vem para nos transformar. Porque a palavra de Deus é uma ordem. A palavra do Senhor é um decreto. Deus não vem e pergunta: olha, se você quiser. Deus diz: eu estou te dizendo uma verdade. Na verdade te digo. Ou seja, eu estou te falando em uma linguagem emet, em uma linguagem que não pode ser alterada. Eu estou te falando em uma linguagem que é uma total palavra de confiança. Uma verdade absoluta. Então, quando veio a palavra do Senhor a Jonas, a Bíblia diz que Jonas ficou em conflito. Por quê? Porque como ele ia pregar a um povo perdão, se o seu coração não havia ainda experimentado perdoar aquelas pessoas? O mensageiro não pode ser diferente da mensagem. Então Jonas entrou em conflito. Senhor, se fosse para pregar outra coisa e para outras pessoas, mas pregar perdão para essas pessoas, eu não quero. Porque na verdade o que eu sinto por esse povo ninivita é raiva, é ódio, é ressentimento, porque essas pessoas mataram os meus antepassados. Eu queria ir lá, Senhor, para ser um profeta trazendo juízo. Não para liberar perdão para essas pessoas e anunciar restauração, anunciar recomeço, anunciar redenção. Jonas foi comissionado para ser a mensagem messiânica. Aquela geração, aquele território, aquele povo. Só que até alcançar isso, ele entrou em conflitos.
Até que a palavra lhe processou. Ele tentou fugir desse chamado. Ele tentou fugir dessa comissão. Mas não conseguiu. Até que veio parar em um ventre de um peixe, aonde ele foi transformado. Onde a sua mentalidade mudou. E o que representa esse ventre do peixe, pastor? Representa uma casa, representa uma família, representa um ambiente profético, aonde as mentiras serão arrancadas de nossa vida, aonde as falsas doutrinas serão arrancadas de nossa vida, aonde a religiosidade será arrancada de nossa vida, aqueles argumentos que a gente usava antes, que não servem para nada, só para nos manter com cara de religiosos, com perfil de religioso. E nesse ventre vai ser arrancado toda a estipe religiosa, toda a semente da religião. E seremos transformados. Assim foi Jonas transformado nesse ventre do peixe, nesse ambiente profético, nesse útero profético. E quando ele foi transformado, então o peixe lhe enviou para o seu destino, lhe enviou para o seu território designado, lhe enviou para onde Deus queria lhe enviar. Primeiro Deus ordena, depois Deus unge e envia. Aleluia. Então, quando Jonas chegou lá, Jonas foi aplicar tudo aquilo que ele já havia entendido e se disposto de coração a liberar a mensagem do perdão, a mensagem do jubileu, a mensagem da Páscoa, a redenção a chegado a esse povo. Assim eu declaro para o Brasil, a chegado a redenção do Senhor, a Páscoa do Senhor, Brasil. O cordeiro já está imolado e o seu sangue está sendo aspergido através das nossas palavras, através das nossas orações, através dos nossos louvores, e as atmosferas do Brasil estão sendo transformadas, prisões e estruturas espirituais estão sendo quebradas, cadeias estão sendo quebradas agora mesmo, e a palavra de Deus está alcançando vidas, está alcançando territórios, está alcançando terrenos que estavam escassos da palavra, mas que agora estão sendo tocados pela palavra e vão receber a vida do Senhor. Aleluia. E Jonas começou a anunciar a mensagem da redenção, e o povo creu. E a Bíblia diz que até as autoridades daquela cidade se arrependeram dos seus pecados. Veja que tremendo. A verdadeira Páscoa é quando o nosso coração reconhece os maus caminhos, reconhece a maldade. O que adianta preparar cenário de Páscoa, preparar cordeiro, preparar vinho, preparar simbologia judaica, e o seu coração está ainda em trevas? Como haverá a verdadeira ceia do Senhor nesse contexto? Então Jonas respondeu ao seu chamado de ser esse mensageiro profético, não só portando a mensagem da redenção, mas o seu coração também estava livre, liberado. E quando ele anunciou, ele estava disposto a amar aquelas pessoas. E aquelas pessoas foram tocadas por esse amor, desse Deus misericordioso, desse Deus amoroso, desse Deus que perdoa pecado. Deus não está preocupado no tempo que você esteve pecando e o tempo da sua ignorância. Deus quer saber se você quer um recomeço, porque Deus está disposto a te revelar o perdão e dizer para você: recomeça, porque eu tenho uma melhor vida para você, porque eu tenho um melhor caminho para você. Aleluia. Então Jonas pregou e o povo se arrependeu e Deus trouxe a sua misericórdia, o seu perdão. E aquele povo foi poupado do juízo. Deus não tem prazer em trazer juízo às pessoas.
Quando Deus trouxe juízo aos egípcios e a Faraó, foi porque Faraó endureceu o seu coração e não deu ouvidos às instruções do Senhor, às ordens do Senhor, quis medir força com Deus. E a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo, Deus resiste os orgulhosos, aqueles que pensam que são, aqueles que pensam que têm, que são fortes, que têm dinheiro, que têm fama. E Deus diz: não se glorie o forte na sua força, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Aquele que se glorie, glorie no Senhor. Aleluia. Porque Deus é a nossa fortaleza, Deus é a nossa sabedoria, Deus é a nossa força. Aleluia. Então todos nós temos uma comissão, todos nós temos uma missão a cumprir nesta terra. Mas antes de ir, precisamos entender as etapas que estamos vivendo. Jesus quer: venham a mim, aprendam de mim, venham após mim, deixa eu formar vocês, deixa eu instruir vocês, deixa eu ordenar a vida de vocês, saiam da desordem, porque a desordem só produz morte, destruição, perda. A desordem não pode produzir, está desperdiçando o seu potencial, o seu valor. Mas quando Jesus ordena os nossos passos, Jesus ordena as nossas vidas, então vamos ser muito frutíferos, vamos prosperar, vamos produzir, vamos desfrutar de um relacionamento com o Pai, porque Jesus disse: guardares as minhas palavras, vocês serão amados pelo meu Pai, assim como eu também tenho guardado as palavras do Pai, o Pai me ama. Deus ama aqueles que buscam caminhar nas ordens, aqueles que são obedientes, aqueles que estão dispostos a seguir instruções, a esses que Deus conta, para que possa enviar a territórios, para que possa enviar a pessoas, para que possa enviar a lugares, para ser os seus representantes. Aqueles que se deixam formar na mensagem que vão pregar, para que não haja um divórcio entre a mensagem e o mensageiro, para que nós possamos ser tipos, representações desta mensagem, e que o Senhor possa se manifestar através das nossas vidas, com poder, com autoridade. Aleluia. Então aqui já encerramos a mensagem hoje. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha de ti misericórdia e te dê a paz, o shalom. Saiba que todos nós estamos como esses chamados a esta grande comissão, mas antes de irmos temos que nos preparar. Temos que nos preparar sabendo quais são os territórios de nossa responsabilidade. Porque muitos de nós já temos filhos, discípulos, famílias, que temos que cumprir responsabilidade, que temos que dar bom testemunho nesses lugares, antes de alcançar povos ainda não alcançados. Porque são nesses ambientes de família onde nós vamos experimentar verdadeiramente a transformação, onde será avaliado a nossa maturidade, o nosso nível de fé. Se eu não sei me relacionar com os que estão perto, como é que eu vou me relacionar com os que estão longe? Pode até ser bom por um tempo, mas quando chegar o tempo da convivência, vai ter os mesmos conflitos. Tem pessoas que se relacionam muito bem conosco à distância, mas bastou conviver para começar a ter atritos. Por quê? Porque ainda não aprendeu a forma correta de se relacionar. E já quer alcançar nações.
E o Senhor diz: há uma grande comissão para você, para vocês, para todos nós. Nós estamos na década do evangelista. O evangelho vai alcançar nações não alcançadas, mas também vai alcançar uma reevangelização em muitos lugares. Mas que esses mensageiros de hoje, ou desta década, desta geração, não sejam simplesmente bons pregadores, mas que seja uma mensagem viva do Senhor. Que seja uma mensagem viva, assim como diz o apóstolo Paulo: vocês são cartas escritas, não por tinta humana, mas escritas pela palavra, escritas pelo próprio dedo do Senhor, porque o Senhor diz que já não mais escreveria em tábuas de pedra, mas escreveria em nossas mentes e corações as suas instruções, as suas palavras, as suas ordenanças. Portanto, não é por imposição, não é por autoritarismo, senão que é por revelação que o reino avança. É quando nós somos convencidos pela palavra. E nós nos deixamos ser ensinados, guiados, corrigidos. Ontem eu estive falando sobre isso. Correção não é mal, mas a gente tem interpretado muito mal no nosso contexto social. Mas a palavra correção na Bíblia é endireitar os nossos passos, para que possamos alcançar o nosso destino de vitória, o nosso destino de glória, o nosso destino profético. Todos nós temos pontos cegos, temos áreas em nossa vida que não conseguimos enxergar para melhorar. É necessário que outro nos avalie e que nos ajude a entender, que nos ajude a expandir, a melhorar. Amém? Então, shalom, shalom, tenha uma excelente semana. Recordando, né? Essa semana nós vamos entrar na semana da Páscoa, ou do Pessah. Então, a partir de amanhã, domingo, ao meio-dia, até o próximo domingo, dia 3, o próximo domingo é dia 4, né? Ao meio-dia, minha esposa vai pegar um calendário aqui para me ajudar. Esse domingo, esse domingo, dia 28, até o próximo domingo, dia 4, ao meio-dia, entraremos em um propósito de jejum de fermentos. Não vamos comer nada que contenha fermento, nem pão, nem biscoitos, nem bolo, nada que contenha fermento. Porque é a semana dos pães sem fermento, sem levedura. Amanhã é o dia que se celebra a Páscoa, que é o sacrifício pascual do Cordeiro de Deus, que representa a entrega de Jesus na cruz do Calvário. Mas logo após esse dia, teremos uma semana inteira de uma festividade também chamada Páscoa na Bíblia, que é a Semana dos Pães Sem Fermentos. Então nós não vamos comer o alimento, por quê, pastor? Se nós já não estamos naquela ordem sacerdotal. Porque nós entendemos que tudo o que foi escrito no passado tem um valor espiritual agregado. E o fermento é símbolo de orgulho, de vaidade. Então essa será uma semana não só para a gente não comer o alimento natural, mas para a gente também fazer uma limpeza, uma análise, uma revisão de vida. Para que a gente possa se tornar mais humilde, tirar mais as vaidades, aquilo que nos incha. Para que a gente possa voltar à essência, ao natural, ao orgânico. Então, eu e a minha casa, né, e se você que está nos assistindo faz parte da nossa congregação, também pode participar, mas aqueles que não estão na congregação, né, estão assistindo aí, podem participar tranquilo. É uma festividade bíblica, desse domingo até o próximo domingo que vem, dia 4 de abril,
ao meio-dia estaremos em jejum de fermento. Portanto, tire os fermentos das suas casas. Se você tem fermento e você não quer cair na tentação de fazer, pega esse fermento e doe. Você vai estar fazendo um ato profético dizendo: eu tiro, Senhor, da minha casa tudo aquilo que representa o orgulho, todo o jametes, todo o fermento, toda a levedura, toda a altivez, vaidade, soberba. Eu terei uma semana de um processo de purificação para o que o Senhor nos irá trazer. Porque no final desses dias, após o dia 4 de abril, eu estou com uma grande expectativa de que Deus nos traga boas notícias em todos os âmbitos, pessoais, familiares, nas nossas cidades e principalmente na nossa nação do Brasil. Que Deus possa anunciar boas notícias. Que Deus possa anunciar que está chegando o fim dessa pandemia em nome de Jesus. Que as coisas vão voltar dentro de uma liberdade. Para que o propósito do Senhor possa continuar sendo expandido. Para que se volte os relacionamentos. Como é bom se relacionar. E que Deus possa trazer boas notícias, abrindo portas e trazendo bênçãos dos nossos territórios. Que haja prosperidade em nome de Jesus. Mas, pastor, estamos anunciando tudo o contrário. Nós não somos desses profetas que anunciam destruição. Somos dos profetas que anunciam a prosperidade, a bênção do Senhor. Ah, pastor, mas não é bom só falar de bênção. É muito bom falar de bênção, mas nós falamos que a bênção está condicionada ao caráter. Está condicionada a caminhar nas ordens. Então, o que Deus ordena, Deus unge, Deus abençoa para prosperar. Amém? Qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato conosco, comigo e com a minha esposa, pelo WhatsApp, pelas nossas redes sociais, para que vocês também possam participar conosco dessa semana abençoada de Páscoa. Amém? Shalom, shalom. Deixo o meu abraço da minha esposa, que vocês tenham um excelente sábado e domingo, final de semana, uma excelente Páscoa na presença do Senhor e possam ter uma semana de vitórias em nome de Jesus. Vou subir também esse vídeo a todas as nossas redes sociais para que vocês possam compartilhar com outros. Deixa eu ver aqui só para finalizar os alôs, quem teve participado. A Estael de São Paulo, que Deus te abençoe. Estael, Ana Cristina Canuto, lá de Rondônia. Fábia também, que o Senhor te abençoe. Fabiana Barão, dos seus territórios. Fabiana Vilani, Fabiano, Letícia Caíque, Heleninha. Que Deus abençoe vocês grandiosamente, em um nome poderoso de Jesus. Receba o nosso forte abraço e até a próxima transmissão. Shalom, shalom.